Olá pessoal, um bom dia a todos que estão nos assistindo e hoje vamos falar sobre mais uma videoconferência com o tema a respeito do enfrentamento das violências, sobre notificação e as redes em construção. Então, a organização hoje da nossa vídeo, ela se dará em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre a atualização da ficha de notificação com a nossa convidada, Sueli de Oliveira, a nossa mais recente aquisição no nosso núcleo de violências do estado de São Paulo, na divisão de doenças crônicas do Centro de Vigilância Epidemiológica. No segundo bloco, nós estaremos com a nossa convidada, então, a Paula, psicóloga do Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis, CRT-AIDS, falando sobre o tema aí tão atual e tão complexo com relação à nova introdução dos campos no que diz respeito à orientação sexual e identidade de gênero. Então, e no terceiro bloco, estaremos com a nossa convidada Regina Brito e que falará sobre a questão das redes de enfrentamento de violências, que acho que é o nosso maior desafio no nosso núcleo de violências do estado de São Paulo, nos GVS e principalmente nos municípios. Então, acho que vai ser um assunto muito delicado e que a gente está colocando uma energia grande para a gente poder entender o processo e poder potencializar na prática como fazer da melhor maneira. E, por último, nós chamaremos novamente tanto a Paula como a Regina Brito para abrirmos para questões de interação, que eu acho que é a parte mais importante aqui da nossa vídeo e dos nossos encontros. É a interação de vocês com perguntas, dúvidas e também colocações da própria experiência, que acho que isso é o mais rico quando nós nos encontramos. Então, essa interação ela se dará por meio dos polos, que vocês podem estar pedindo as palavras, pode serem feitas também pelo e-mail. O e-mail da Fundap é fundap.vc@fundap.sp.gov.br, está aí no vídeo para vocês, e também por WhatsApp. Então, o WhatsApp, o número do WhatsApp para vocês mandarem a interação é 99604-7899, ok? Então, aguardamos vocês no último bloco para a gente poder estar interagindo e discutindo sobre esses 2 principais temas hoje nossos que abordaremos. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sueli e que falará um pouquinho a respeito especificamente sobre a nossa ficha de notificação e a introdução dos novos campos. Ok. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as notificações. O ano passado, a gente já fez 2 oficinas a respeito dessas mudanças da notificação. Então, vamos a elas. O nosso papel é vigilância em saúde. Então, nós temos alguns órgãos, como a vigilância sanitária, ambiental, a saúde do trabalhador e o nosso, que é epidemiológica, em que se trata os agravos de notificação. Nós trabalhamos muito com o SINAM. Então, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, como vocês bem sabem, é alimentado pela notificação compulsória dos nossos agravos, né? Nós, como Vivo, fazemos o sistema de vigilância de todas as violências e acidentes, estando aqui no Núcleo Estadual de Vigilância e Violências, o nosso grupo, como a Cláudia apresentou. Então, o que nós conversamos da última vez, da penúltima vez que nós entramos em contato com todos os GVS, sobre a ficha de notificação, que na época era doméstica, sexual e as outras violências. Ela tratava da portaria 1271, de 6 de junho de 2014. O que essa portaria trazia? Ela trazia para a gente uma lista de doenças e também de agravos e determinava qual o tempo que a gente tinha para poder
avisar as autoridades de saúde para tomarem as devidas ações. Eu fiz um recorte dessa portaria, então olha só, o artigo 4, a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas, essa é a novidade, e pelo meio mais rápido possível. Nessa portaria, o parágrafo único diz que a autoridade de saúde que receber essa notificação compulsória imediata deverá informá-la, ainda dentro das 24 horas, desse recebimento e dar essa informação às demais esferas da gestão, seja gestão municipal, estadual ou federal. Eu fiz um recorte, ainda tem o artigo 5. A notificação compulsória, a semanal, será feita à Secretaria de Saúde do município do local de atendimento do paciente, com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. Então, achei importante nós colocarmos esses fragmentos da portaria para a gente poder fixar melhor esses conteúdos. Então, a portaria 1271, ela foi promulgada em 6 de junho de 2014. Eu fiz um recorte da última parte em que fala sobre, ela tem uma lista de doenças e ao final ela tem a caracterização da violência doméstica e a periodicidade. Então, como eu falei para vocês, é importante que essa lista nos traz alguns agravos que devem ser de notificação imediata, dentro das 24 horas. Olha só como foi ampliado. A violência doméstica ou outras violências, ela foi determinada por essa portaria que continuaria sendo semanal. A B, que é a violência sexual e a tentativa de suicídio, dentro dessa portaria, ela refere que deve ser dentro das 24 horas. Nós acreditamos que essa conduta já era tomada por vários GVEs e por várias condições, né, em que as pessoas se encontravam no atendimento, mas agora se tornou realmente obrigatório para todos. Então, retomando isso daí, ó, a periodicidade da notificação, a doméstica, tá, e as outras violências, semanal, e a violência sexual e a tentativa de suicídio, ela deve ocorrer em tempo menor que 24 horas, no máximo 24 horas. Retomando. A violência sexual, por que seria tão importante a gente notificar dentro desse prazo de 24 horas? É por causa do risco da gestação. Então, nós temos que fazer com que a pessoa que ficou em situação de violência tenha acesso à contracepção de emergência e às medidas profiláticas preconizadas em relação às DSTs. Então, existe até a norma técnica, que todos devem conhecer, que dão todos os caminhos para que a gente dê um atendimento que seja acolhedor para todas essas pessoas que foram vítimas de violência. Então, aqui a gente salienta bem, esse manual, ele norteia o acesso imediato aos cuidados de saúde para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada, em relação aos adolescentes e às mulheres vítimas de violência sexual. Então, retomando, portaria 1271. A portaria 1271, quando fala da importância da notificação em 24 horas, ela coloca também, claro, que as pessoas que tentaram suicídio, elas devem ter um atendimento personalizado, humanizado e encaminhados para o serviço de atenção psicossocial, porque, na verdade, elas tentaram se matar. Isso não tira da gente a ideia de que elas têm o propósito de tentar novamente. E para evitar que isso se concretize, a gente tem que ter toda uma rede de atenção para poder identificar qual a causa dessa motivação e tentar trabalhar para que a situação dessa pessoa em relação ao enfrentamento das dificuldades da vida, elas sejam superadas. Então, olha só, o nosso objetivo com a notificação não é só em relação à frequência dos eventos, mas nós temos uma responsabilidade em relação às ações que nós vamos realizar com essas pessoas que estão em situações de violência. Então, a notificação, ela tem o intuito de ser disparador de processos de instrumento de gestão. Então, nós precisamos ter a visibilidade do problema,
a articulação intrasetorial, quer dizer, todos os setores de saúde estarem trabalhando juntos para poder fazer um atendimento qualificado. E, continuando nessa sequência, essa organização dos serviços de saúde é super importante. E aí vem a articulação intersetorial, que todos os setores que puderem nos dar apoio e assistência a essa pessoa estejam formando uma rede de atenção e proteção a essas pessoas em situação de violência, garantindo todos os direitos de cidadania, os direitos e a cidadania. Agora, vamos para um segundo momento em que a gente vai estar falando da notificação. A gente falou da portaria, agora a gente vai falar de uma modificação que aconteceu no final do ano, que o Ministério da Saúde estabeleceu uma mudança nas diretrizes e mudou o SINAM 4.2 para o SINAM 5.0, já que a notificação, ela que alimenta o SINAM. Então, nós tivemos uma mudança do nome da ficha, tá? A ficha passa a ser... Então, alteração na ficha de notificação de violência para a versão 5.0. Então, essa ficha, ela se caracteriza por criar um espaço para a gente poder ampliar o nosso objeto de notificação em relação à violência. Ela abre um espaço para a população LGBT, para que a gente consiga verificar quais as situações de risco dessa população. Então, dentro dessa ficha, a gente vai estar caracterizando bem essa população, começando a trabalhar com elas. Então, a Paula está aqui para ajudar-nos a gente começar a trabalhar de uma forma acolhedora em relação a essas pessoas que estão sendo atendidas por nós com essa nova ficha. E o que vocês devem ter notado é que essa ficha teve alguns campos que foram retirados. O porquê disso? Porque o Ministério observou que alguns campos estavam subnotificados e não haveria uma ação para ser executada. Então, preferiu-se aproveitar esse espaço para que outras ações fossem propostas. E o espaço foi ocupado por essa população que, de repente, ela precisa ser acolhida pela comunidade, precisa ser acolhida pelas políticas públicas. Vamos às alterações. As alterações, elas aconteceram... Por exemplo, no campo 31, nós temos o nome social. O nome social é o nome pelo qual a pessoa que foi vítima, que foi sujeito da violência, ela pode querer definir o nome pelo qual ela quer ser chamada, que ela quer ser atendida. Então, nós devemos respeitar esse nome social. Não só nós, dentro do serviço de saúde acolhedor na nossa localidade, mas em qualquer... órgão público, é importante que a gente já comece a utilizar o nome social em respeito a essas pessoas. O campo 34, nós tivemos a orientação sexual, que diz em relação ao desejo que a pessoa tem em ter uma relação com uma pessoa relacionada ao sexo. Então, a orientação sexual é o que a gente tinha na outra ficha em relação ao homossexual, aos gays, lésbicas e os bissexuais. Já no campo 35, nós temos a identidade de gênero, que ela caracteriza, a pessoa nasce com uma genitália, mas em relação a como ela se vê no comportamento social com a comunidade, ela tem uma identidade de gênero que pode ser semelhante à condição fisiológica dela, tá? Ou pode ser diferente. Então, a gente vai estar abordando isso com a Paula e vai estar discutindo principalmente no terceiro bloco. E o campo 53 traz o porquê essa pessoa ela teve essa condição de violência. O que motivou isso? Aí traz algumas condições para a gente assinalar qual foi a motivação. E o campo 62, ele fala um pouquinho do autor da agressão, o ciclo de vida desse provável autor da agressão. Vamos lá. Os objetos de notificação são casos suspeitos ou confirmados, então a gente precisa ter isso em mente sempre, tá? Então, a notificação anterior, ela contemplava também a violência doméstica, a intrafamiliar, que ocorre dentro das casas, tá? Também contempla a atual e a anterior, contempla a agressão sexual, a violência sexual autoprovocada, que é o suicídio,
o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, o trabalho infantil e a intervenção legal. Acho que quanto às definições, eu não preciso me estender, todo mundo já trabalha com isso há bastante tempo, mas a gente responde a qualquer questionamento posterior. E temos a violência contra a população LGBT. Violência comunitária extrafamiliar. Então, é a violência prevista na legislação. Para quais pessoas? As crianças e adolescentes, as mulheres, as pessoas com deficiência. A nossa ficha deixa bem claro um espaço para que a gente defina quais são as violências com essa população, né, de pessoas com deficiência, as pessoas idosas, os indígenas e a população LGBT. Eu coloquei aqui, talvez não dê para vocês verem direito, mas do lado direito, do meu lado direito, tem a nova ficha e do lado esquerdo tem a ficha anterior, aquela que falava doméstica e outras sexual e outras violências. A gente nota o que aconteceu, é o primeiro campo que foi colocado razão social. A gente nota que os dados complementares que foram mexidos. Então, aonde está em verde, salientado bem em verde, os pontos que a gente deve ter atenção e que a gente vai estar discutindo no terceiro bloco. Vocês vão estar recebendo esse PowerPoint e mais um PowerPoint de apoio em que vai ajudar vocês a trabalharem aí na regional de vocês com as capacitações. Então, a gente tem um material de apoio, a gente vai estar fornecendo a gente tem um material a mais que a gente vai estar enviando para a gente poder estar discutindo essas modificações e as dúvidas decorrentes dessas modificações. Então, qual que é o nosso papel de saúde como vigilância em saúde? É a vigilância, a prevenção, a promoção da saúde, o cuidado à vítima, tanto a integralidade, né? Nós temos sempre que pensar nesse determinante do SUS e a humanização. A humanização é um dado super importante para a pessoa começar a nos dar condições de trabalhar com o problema dela. Se a gente não abrir o espaço para o diálogo, vai ficar muito mais difícil para essa pessoa e para nós também. Então, o nosso papel, continuando, é a comunicação, participação e controle social. Advocacy a gente dá apoio a uma causa, dá apoio a uma situação que necessita de uma intervenção nossa. A capacitação e educação permanente em saúde, como a gente está fazendo aqui, vocês fazem aí na regional. E uma avaliação de todo esse trabalho. Então, nós temos que pensar que todo o nosso trabalho está envolvido mortalidade, está envolvido morbidade, custo pessoal, familiar e social para toda a sociedade. Então, nós temos que ter esse olhar atento às violências e acidentes, para que a gente diminua as desigualdades sociais, tanto em saúde como nas outras áreas, e melhore a qualidade e a duração da vida. Então, nós somos responsáveis por detectar situações e fatores de riscos e promover a proteção e fazer intervenções em relação à violência. Esse slide deixa bem claro que as pessoas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, elas correm um risco em relação à violência. Como enfrentar esses milênios de violência? Nós estamos numa situação em que há pouco trato carinhoso com as pessoas principalmente quando não são do seu ambiente familiar. Então, o que acontece? Nós precisamos perceber, dentro desse slide, olha lá, mudança de atitude íntima e na própria família. Então, a constituição da família, a importância de se dar tempo a cada pessoa para ajudar o outro, membro da família, a resolver os seus problemas, tentar identificar. Observar as violências que estão próximas na nossa comunidade, no nosso trabalho, e apoiar e fortalecer essa família, a rede local, estadual e nacional que se tem ali para se trabalhar com essas pessoas que estão em situações de risco. Importante, gente, nós temos que notificar todos os casos suspeitos ou evidentes de violência. Tão grave quanto a violência é a nossa omissão. Então, nós temos que notificar, tá? E atuar com a rede. A gente vai ter um espaço aqui dentro dessa videoconferência para falar especificamente da rede e um trabalho bonito da Regina em Ribeirão. Agora, lembrar,
outro passo é a promoção, tá? Então, muito obrigado e a gente vai estar aqui no outro bloco para responder as perguntas de vocês. Obrigada, Sueli. Eu acho que uma apresentação muito didática. A Sueli também é professora, a nossa querida companheira lá da divisão, que estava um pouco preocupada, né? Até porque esse assunto ele é bem complexo. E eu acho importante a gente colocar algumas questões, até porque, tanto com a nova portaria 1271, quanto a entrada dos novos campos, a gente tem conversado muito com o pessoal do Ministério, até porque, principalmente com os novos campos, tem uma complexidade que não é somente a gente colher lá no ato onde a pessoa está sendo atendida. Então, eu verifiquei nos bancos de dados que tem alguns municípios que ainda não iniciaram a ficha, e é compreensível, até porque precisa fazer uma mobilização no território, precisa fazer um treinamento, precisa fazer uma sensibilização. A gente não quer de maneira alguma revitimizar essas pessoas que passaram por uma situação de violência. Ao contrário, a ideia, né, da introdução desses novos campos foi por uma reivindicação, segundo a Martinha, lá em Brasília, uma reivindicação desse grupo, né, e que por meio, eles acreditam, que por meio desta identificação, a sociedade vai começar a ter um reconhecimento maior e a entender melhor como que eles atuam e talvez por que atuam, né? Tá tendo muita discussão com relação a isso, mas eu acho que esse é o momento, acho que toda introdução, né, de coisas novas aí na vida é um momento de reflexão, de crítica, de questionamento, até porque tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido, fica mais um protocolo, né, para ser cumprido lá na rede e a gente tratar os nossos pacientes, tratar as pessoas, principalmente em situação de violência, como mais um número, como mais, né, um caso que entrou dentro da rede hospitalar, e não é isso que nós queremos, de maneira alguma. Nós já fizemos um encontro para discutir essa questão, nós fizemos questão para estar discutindo nessa vídeo, até porque esses materiais ficarão disponíveis para vocês. Então, os GVS que ainda não fizeram a capacitação com os municípios, e os municípios que também vão precisar fazer a capacitação na sua rede, com os profissionais, com os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, com os atendentes, né? Fica todo esse material de apoio e essa bela discussão que a Paula vai trazer, né? E por que a Paula está aqui? Por que nós fomos recorrer aí à ajuda dos nossos parceiros? Acho que é isso que é rede, né? Assim, nós não somos especialistas de tudo e jamais vamos ser. A rede é para isso, para a gente trazer à luz as várias excelências do conhecimento e principalmente das experiências, né, que acho que isso é o mais válido, com relação às ações aí no âmbito da saúde. E aí o propósito desse convite para a Paula é justamente a gente poder entender melhor esses campos que parecem ser simples a princípio, mas não são. Nós da divisão discutimos muito, inclusive fizemos um curso, que depois eu vou estar falando sobre o curso, disponibilizado pelo CVE e pelo CRT-AIDS, um curso bem interessante que está aberto a toda a rede, não só da área da saúde, mas o curso fala a respeito da diversidade sexual, aberto, gratuito a todos. Então, vamos dar um breve intervalo e é 5 minutos para nós nos organizarmos e aí então a Paula poder apresentar a respeito sobre esse tema, sobre a introdução desses campos, como foi esse movimento também lá, né? É porque eles têm história, uma história boa para contar a respeito dos profissionais da área da saúde que acolhem também essas pessoas. Olá pessoal, estamos aqui agora no segundo bloco com as nossas queridas convidadas para a gente poder estar aprofundando um pouco melhor o tema. Bom,
após a apresentação da Sueli, feita de maneira muito pertinente, a respeito das notificações, a gente já recebeu algumas perguntas da Tereza de Mogi das Cruzes e que no terceiro bloco nós vamos explicar com muita calma. Tereza, obrigada pela sua participação. Espero receber mais participações, principalmente do pessoal que estão aí nos polos, as dúvidas também por e-mail e pelo WhatsApp. Então, eu vou solicitar então para a Kátia aprofundar um pouco a respeito dos campos modificados na ficha de notificação com relação à população LGBT. Por favor, Kátia. Kátia Paula. Então, bom dia. Meu nome é Paula, sou do Programa Estadual de DST-AIDS da Gerência de Prevenção. E eu queria começar a minha fala convidando a todos para fazer o curso de diversidade sexual, que vai aprofundar tudo aquilo que eu for falar hoje, né? Ele vai trabalhar com muita profundidade, com muito espaço para as pessoas poderem trocar suas dúvidas. Esse curso é muito rico, quem ainda não fez, a gente recomenda, né? E nós vamos estar mandando o link do curso para todas as vigilâncias na tarde de hoje. Então, assim que voltar para o CRT, nós vamos estar mandando o link do curso, porque assim, quem tiver interesse em aprofundar o tema, já que vocês vão trabalhar com a ficha, né, é sempre interessante enriquecer, né, as informações e poder ter um espaço para trocar suas dúvidas, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é que, como a gente veio ressaltando já, o trabalho em rede é extremamente importante. Então, essa é uma primeira fala dessa questão, mas eu acredito que localmente vocês tenham parceiros que possam apoiá-los também em relação a essas questões, e mesmo nós do Estado podemos, assim, se solicitado, apoiar essas discussões e poder esclarecer dúvidas, enfim, porque é de interesse a todos que essa questão da notificação avance para podermos fazer políticas públicas, enfim, e avançar na igualdade de direitos para todos. Então, eu queria começar a minha fala dizendo que, assim, os profissionais de saúde lidam com a diversidade da população. Então, nós precisamos atender a população na sua complexidade, na sua diversidade. E a questão da diversidade sexual é uma das questões que também precisam ser contempladas, né? Então, para a gente começar falando, eu vou começar bem no básico mesmo. Então, assim, nós temos o sexo biológico, que é aquele que a gente nasce com características femininas ou masculinas, e às vezes nós temos características de ambos os sexos biológicos, que são os intersexos, não é? E nós temos o gênero. O gênero é a construção social do que é ser feminino, o que é de ser masculino, que varia na história, varia de cultura para cultura, de povo para povo. Então, o que caracteriza o feminino e o masculino é construído historicamente, portanto, passível de transformações, e isso vem acontecendo no decorrer da história. E é principalmente da questão da construção de gênero que nós vamos estar trazendo aqui, né? Então, assim, nós temos a orientação sexual, né? Que eu acho que então, nós nascemos com um sexo biológico, mas nós vamos depois conversar sobre a nossa identidade de gênero. Antes disso, vou falar sobre orientação sexual. A orientação sexual é por quem eu sinto uma atração afetiva ou sexual. Não precisa ser necessariamente afetiva. Então, nós temos a orientação heterossexual, que é por pessoas do sexo oposto ao meu.
Nós temos a orientação homossexual, que é a atração por pessoas do mesmo sexo, e a bissexual, que é por ambos os sexos. Uma coisa que é importante dizer é que a orientação sexual ela é involuntária, né? Porque tem uma fala recorrente que as pessoas escolhem, as pessoas não escolhem, é involuntária, é uma direção do desejo involuntário da pessoa. Então, ela sente desejo, ela sente atração sexual e afetiva, ou por pessoas do sexo oposto, ou por pessoas do mesmo sexo, ou por ambos os sexos. Então, é disso que se trata a orientação sexual. Então, quando pergunta lá na ficha orientação sexual, é disso que se refere. O gênero, como eu disse para vocês, é uma construção social do que é ser homem e o que é ser mulher, né? Portanto, a identidade, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente sempre está falando de uma identidade construída, né? Então, assim, eu tenho, a identidade de gênero passa como eu me percebo, né? Então, eu posso me perceber, eu posso nascer com um sexo biológico, com características femininas, mas me perceber do gênero masculino, ou eu posso nascer com sexo biológico feminino e ter uma identidade de gênero feminina, né? Eu posso ter nascido com características biológicas masculinas e me perceber como masculino, como eu posso ter características biológicas e me perceber do sexo feminino. Tá certo? Então, quando pergunta da identidade de gênero, é como a pessoa se percebe. Dentro da identidade de gênero, nós temos os transexuais e as transexuais, né? São pessoas que nasceram com sexo biológico, homens e mulheres, e que podem ou não sentir necessidade de transformar seus corpos. Então, o fato de eu me perceber diferente do meu sexo biológico não necessariamente faz com que eu queira transformar o meu corpo no que as pessoas conhecem como cirurgia de redesignação sexual, né? Então, eu posso querer passar por uma cirurgia de transformação, de redesignação sexual da minha genitália ou não. O importante é como eu me percebo, né? Então, as mulheres transexuais ou mulheres trans, né, são aquelas mulheres que nasceram com sexo biológico masculino, mas que possuem uma identidade de gênero feminina. E os homens transexuais, homens trans, como são chamados, eles nasceram com sexo biológico feminino, mas possuem identidade de gênero masculina e se reconhecem como homens, assim como as mulheres trans se reconhecem como mulheres. E as travestis são pessoas que nascem com o sexo masculino, têm identidade de gênero feminina e assumem um papel diferente daquele que foi imposto pela sociedade. Também as travestis, elas têm uma identidade de gênero feminina e podem também passar por transformações físicas, mas elas não querem a redesignação sexual, né? Então, assim, elas podem pôr silicones, fazer aplicações, tomar hormônios, mas elas não querem uma redesignação sexual, né? É muito importante para essas pessoas o nome social, porque vai ter um nome, até tem um processo onde as pessoas conseguem alterar o seu registro, mas não é todo mundo que tem isso. Então, assim, as pessoas têm uma identidade de gênero e se a gente quer acolhê-las no serviço, porque elas têm direito ao acesso à saúde, como todo cidadão, nós precisamos acolhê-la
como ela se identifica, como ela se percebe e dar uma assistência de saúde condizente com isso. Então, é extremamente importante, se a pessoa tem uma identidade de gênero feminina, ela ter um nome no serviço de saúde, ser chamada pelo nome social que ela tem. Então, a mesma coisa para o nome social masculino, né? Então, quando a gente vai falar, isso para qualquer questão de saúde, né? Se ela vai passar por um serviço de saúde por uma questão pressão alta, enfim, qualquer agravo de saúde, ela tem que ser respeitada no seu nome social. Porque se a gente assim não fizer, nós vamos expulsar essas pessoas do serviço e elas não vão receber o atendimento que elas têm direito. Então, para elas poderem ser acolhidas, elas não podem ser humilhadas, elas não podem ser tratadas de uma forma que a gente não dê o acesso que é por elas de direito, né? Quando a gente fala da notificação de violência, isso se torna ainda mais premente, né? Porque nós estamos aqui trabalhando com situações limites, muitas vezes, né? Então, assim, a gente precisa dessas informações. É um avanço muito grande, um avanço maravilhoso a gente poder contar com essas informações para poder fazer políticas públicas, para poder fazer controle social. Acredito que nós vamos ter um processo para que essas questões venham à tona e se tornem visíveis, para depois a gente poder ir monitorando isso. Então, vem de uma necessidade muito premente de poder avançar em relação a isso. Então, para que a gente possa, de fato, fazer essa ficha, ter o papel o potencial que ela tem, né? A gente vai precisar seguir esses passos, vai precisar colocar o nome social, acolher essa pessoa no serviço, antes de mais nada, né? Pessoas que passam por exclusão não chegam nos espaços públicos sem receio de como é que elas vão ser recebidas, e elas já estão fragilizadas por uma situação de violência. Então, precisa haver um acolhimento que começa você podendo respeitar a identidade de gênero desta pessoa. Então, a gente precisa que os serviços avancem nesse sentido, poder ter uma escuta qualificada, receber essa pessoa com o que ela traz de informações sobre a situação que ela viveu e sobre ela, né? Para que a gente faça uma boa notificação, respeitando os campos que já tem na ficha, os campos novos, e disso a gente poder encaminhar essa pessoa para as necessidades que ela vai ter a partir de então, os desdobramentos que isso tem, na medida que a gente dá uma boa resposta, fortalece também essa pessoa para buscar e para que outras pessoas, através da experiência dela, busquem os serviços, né? Ela vai, como a gente tem trabalhado muito em rede, e cada vez mais a tendência é trabalhar em rede, nós vamos poder ajudá-la a fazer parte dessa rede na porta que ela tiver. Então, se for a porta da violência, ela entra nesse conjunto de ações por essa porta, como ela pode entrar por uma outra questão de saúde, e lá se perceber uma situação de violência e poder ser encaminhada. Então, eu acho que vai ser avanço de várias formas, né? Então, uma coisa importante também em relação a isso, que é a questão da homofobia e da transfobia, né? A homofobia é uma discriminação, é um desprezo, é um ódio irracional, é um medo também, sem uma causa verídica, né? Assim, uma causa racional. Por pessoas que são gays,
lésbicas ou bissexuais. Então, a homofobia pode gerar uma situação de violência física, ou violência moral, ou de discriminação em vários setores. A transfobia é o preconceito e a discriminação também, com todo esse peso em relação, que a homofobia tem, mas em relação às travestis e as transexuais, né? Esse conceito também é importante a gente ir incorporando, né? Eu acho que a homofobia é mais falada na mídia, né? E a transfobia a gente precisa também se apropriar desse conceito. Então, mais uma vez, reforçar que a gente precisa notificar para poder dar visibilidade para essa questão que acontece todos os dias, nos jornais, nas situações que a gente acompanha quando faz um trabalho com essa população. Então, com esses dados, a gente vai dar visibilidade, vai dar números, né? E mais dados sobre essas situações, não ser uma coisa de violência generalizada, mas mais informações, que tipo de violência, quem é o agressor, para a gente poder, e os desdobramentos disso, teve desdobramento, não teve. Então, toda essa questão, ela vai gerar melhora das políticas públicas e combate mesmo a esse tipo de violência. Então, é muito importante notificar. A gente tem um grande desafio, né, que é implantar isso, que as pessoas poderem procurar os serviços para poder trazer suas questões de violência e serem acolhidas nas suas necessidades. E os profissionais poderem também avançar no seu papel, indo para além dos seus próprios preconceitos, né? Então, eu acho que basicamente o que eu queria salientar é isso. Nós vamos estar aqui para responder perguntas, mas, de novo, nós estamos trabalhando em rede. Então, a gente vai ter esse espaço, mas acredito que nas capacitações regionais e nos vários espaços que a gente tem para discutir diversidade sexual, a gente vai estar lidando com as situações do dia a dia, porque a dúvida aparece na situação do dia a dia, muitas vezes, né? Então, a gente está aberto para isso e volto a falar da importância do curso, porque o curso vai dar muito mais subsídio para avançar nesse tipo de discussão. E eu acho que é isso. Obrigada, Paula. Eu acho que a grande importância, né, se a gente for pensar com relação ao nosso acolhimento, à humanização, daria para a gente resgatar lá na nossa Constituição Federal Brasileira, onde fala do capítulo 1, sobre o respeito da dignidade humana, independente quem nós estamos atendendo, né? Então, eu acho que o grande objetivo é o reconhecimento, né, dessa reivindicação, dessa população, para que, de fato, a gente possa estar fornecendo uma resposta positiva às necessidades específicas a esses casos, né, Paula? Uhum. E que é um desafio. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando mais, eu também tenho algumas perguntas para a Paula e para a Regina, então vamos aí se organizando para no terceiro bloco vocês estarem nos encaminhando, a gente fazendo a interação com os polos, tanto por e-mail, também pelo WhatsApp. E agora eu vou pedir para que a Regina Brito, do CA Vidas, nos apresente então, que eu acho que é mais um capítulo do nosso desafio a respeito sobre o enfrentamento das violências e a questão da constituição das redes. Hoje nós estamos aqui, né, na Praxis, discutindo a questão da rede, a Paula do CRT, a Regina do CA Vidas lá do município. Acho que é um desafio, mas acho que essa é a grande luz para o enfrentamento à situação de violência aqui no nosso país. Então, por favor, Rê. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar para vocês sobre as ações para o enfrentamento da violência doméstica e sexual do Hospital do CA Vidas, que é o Serviço de Atenção à Violência Doméstica e Sexual, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, a Organização Mundial da Saúde
trata a violência como uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Ele é um problema em todo o mundo. A violência vem se afirmando como um dos mais graves problemas sociais e de saúde pública. A violência doméstica contra a mulher, criança e adolescente e a população LGBT, hoje é reconhecida como um problema de saúde e educação pública, sendo ela agravada pelo desconhecimento de sua intensidade e abrangência, e o que contribui para o aumento do ciclo da violência e, consequentemente, da impunidade. Ela afeta a saúde individual e coletiva, de uma grande magnitude em relação ao número de eventos, em lesões e mortes. A gravidade e o aumento da mortalidade no número de internações e sequelas por causas violentas. E as vulnerabilidades, principalmente em homens jovens, da cor preta, parda, em relação aos homicídios e os acidentes. Na mulher, principalmente, a violência sexual e doméstica traz grandes danos. Diminuição na expectativa de vida, principalmente relacionada à vida dos jovens. Violência, enquanto problema de saúde pública, ela afeta a saúde individual e coletiva, os altos custos sociais, emocionais, familiares e pessoais que isso causa, sendo a violência prevenível. Então, nós temos que trabalhar a vigilância sobre os fatores de riscos, na prevenção e controle, na formulação de políticas específicas e organização de práticas e de serviços peculiares ao setor saúde. E aí envolvendo mudanças comportamentais e hábitos de vida saudáveis em relação à promoção da saúde. O papel da saúde. Qual que é o papel dos profissionais da saúde? É a atenção às pessoas em situação de violência, é na vigilância e monitoramento, é na prevenção, na promoção e articulação intersetorial. E aí vem o CEAVIDAS, né? Que hoje, dentro do HC, ele está dentro do Departamento de Atenção à Saúde, onde temos como diretor, professor Antônio Pazin Filho, nós temos uma coordenadora médica, que é a professora doutora Silvana Maria Quintana. Eu estou diretora deste serviço. Contamos hoje com médicos contratados para o CEAVIDAS, a doutora Catalina Cabreira, Patrícia Melli, Fernanda Tomé, o doutor Tiago, Apolinário da Silva, Renata Biducci, Mirela Fiuza Losápio e os residentes. Temos como psicólogas a Gisele Pascoal Toller, a Thais Angélica Gregorucci e a Sônia Pires de Oliveira. Assistentes sociais, Michele Laliane Marques Teodori, Natália Trevilato e uma secretária, que é a Renata Maria da Silva Bezerra. Fiz questão de nomear essas pessoas, porque trabalhar com violência é uma situação muito difícil. E temos que ter pessoas que têm disposição interna para estar trabalhando com essa questão, com o sofrimento alheio e nortear suas vidas no rompimento desse ciclo de violência. Nosso objetivo principal é o atendimento integral e diferenciado, garantindo assistência emergencial de nível terciário às vítimas de violência doméstica e sexual no município e região. O CEAVIDAS inicia suas atividades em 6 de abril de 1999. Ele foi criado por profissionais das diversas áreas com interesse comum e com prévia experiência com o problema da violência, em diferentes categorias de exposição e faixas etárias. Nesse período, nós tivemos 2 professores extremamente importantes na construção. Nós éramos o GEAVIDA, que é um grupo de atenção à violência doméstica e agressão sexual.
que era coordenado pelo professor Dr. João Carlos da Costa, hoje falecido, mas que tinha uma grande garra para implementar as ações contra a violência, principalmente as pessoas mais vulneráveis, e o doutor Geraldo Duarte, que também foi um dos grandes incentivadores. A proposta do CEAVidas não se limitava apenas no atendimento terciário, mas buscava integrar os níveis primário, secundário e terciário para atendimento de abuso e agressão sexual às pessoas em situação de violência e suas famílias, bem como facilitar ações conjuntas com os setores públicos competentes. Visamos melhorar a identificação dos casos de violência do município, melhorar a informação dos profissionais que trabalham com atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual, bem como a população usuária dos serviços públicos, quanto às medidas necessárias para a proteção e assistência das vitimados e vitimadas. Garantir a continuidade dos tratamentos médicos, psicológicos e acompanhamento jurídico das medidas de proteção e apoio social. E implementar a rede social de apoio. Criar uma metodologia de trabalho frente ao tratamento da violência, considerando-a como uma questão de saúde pública. Criar e implementar medidas preventivas na questão do abuso sexual e modelos de atendimento, contribuindo, assim, para a elaboração de políticas públicas nas áreas de gênero, direito reprodutivo e saúde da mulher. Então, em 2000, nós não tínhamos uma equipe. Então, nós iniciamos assistência psicológica com a participação de uma psicóloga e também dos estagiários em psicologia da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão Preto, com psicoterapia individual ou em grupo para adolescentes e mulheres adultas e ludoterapia para crianças através do projeto Brincando na Vida. Realizamos um plano piloto junto aos núcleos da saúde da família ligados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Assessoria à equipe, famílias em risco de violência, supervisão e reuniões quinzenais, promovendo visibilidade com treinamento, capacitação dos agentes comunitários. E tecendo a rede, né? O contato com a Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Vara da Infância, Promotoria Pública e as ONGs para conhecer os recursos locais, como as escolas, igrejas, associações de moradores, associações esportivas, para a prevenção e desconstrução dos padrões de violência. Ainda em 2003, nós realizamos uma parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher para promover assessoria à equipe policial, com apoio técnico, material didático e informativo, e atenção como acolhimento às pessoas que procuram ajuda na DDM, e sempre as orientações realizadas sobre a rede social de apoio do município e dadas as informações sobre prevenção ao álcool, drogas e as DST e AIDS. Em 2004, nós lançamos um panfleto com toda a rede social de apoio de Ribeirão Preto. Essa foi a elaboração de um guia com os equipamentos de saúde, de assistência social, jurídica, universidades, ONGs do município, para orientação aos profissionais. Apostando na sensibilização e capacitação dos profissionais da saúde e da educação para a identificação dos casos e uso da ficha de notificação. Para isso, nós realizamos encontros distritais em todo o município. Lembrando que, nesse período, nós não tínhamos o modelo atual da ficha de notificação, mas para nós termos minimamente registrado em ficha as violências encontradas no período, esse grupo montou um modelo de ficha de notificação.
em 2005, ao Brincando na Vida, implementamos o Brincando na Vida no Núcleo da Saúde da Família 2, com supervisão para as equipes no município e região da DRS 13. Com reuniões regulares no HC, com os núcleos de saúde da família, o programa de atenção do município e a participação, principalmente, dos municípios de Sertãozinho, Jardinópolis, Santa Rosa de Viterbo e Jaboticabal. Lembrando que Jaboticabal apostou tanto na sensibilização da equipe que montou um treinamento junto com os CEAVidas, realizados na cidade e com os palestrantes cedidos pelos CEAVidas para treinar, capacitar toda a rede social do município. Aí, em 2006, veio a ficha de notificação oficial, né, do Ministério da Saúde, né, enviada pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria. Bom, houve uma confusão, gente. Em 2006, a implementação do preenchimento da ficha de notificação compulsória de violência enviada aos serviços de vigilância, tanto do Hospital das Clínicas como da Secretaria Municipal da Saúde, para ser encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde. Então, a definição da violência doméstica e intrafamiliar. A Lei Maria da Penha veio justamente para dar e proteger a mulher, a adolescente e as crianças, principalmente a mulher, né, gente? Porque a Lei Maria da Penha, ela define as 5 formas de violência à mulher, né? Então, a violência física, como ofender a integridade ou saúde corporal, como bater, chutar, queimar, cortar, mutilar. A violência moral, que é ofender com calúnias, insultos ou difamação, lançar opiniões contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. A violência psicológica, que é o causar dano emocional, diminuir a autoestima, prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento pessoal, controlar os comportamentos, ações, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, tirar a liberdade de pensamento e de ação. A violência patrimonial, que é reter, subtrair, destruir parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. A violência sexual, que é presenciar, manter ou obrigar a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que induz a mulher a comercializar ou inutilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Aí nós temos novos paradigmas da atenção à violência doméstica. Os aspectos éticos da assistência, priorizar a atenção à saúde com o acolhimento, com o aconselhamento, com a informação, as profilaxias vítimas de violência sexual e atenção integral e multidisciplinar. As vítimas de violência sexual esperam mais que a simples aplicação de protocolos, esperam receber um trato digno, respeitoso e acolhedor, e que as possamos proteger da vitimização. Cabe aos profissionais de saúde o reconhecimento de seu importante papel no destino dessas mulheres. E o exercício ético e responsável de medidas protetoras de sua saúde e de seus direitos humanos. Isso saiu no caderno do CREMESP e acho que vem bem de frente com o acolhimento que se deve dar a essa população. Bom, vamos falar um pouco da mulher e o profissional de saúde numa relação especial. Nós temos com a mulher a vulnerabilidade das mulheres, que isso desencadeia a desigualdade de gênero,
os fatores biológicos, a desinformação, carência de políticas públicas e sociais na saúde e educação, no conservadorismo de uma sociedade e o pouco acesso à atenção com qualidade. Esses são os retratos da violência às mulheres. As redes locais de atenção para mulheres e adolescentes em situação de risco de violência doméstica e sexual. Então, o que nós fizemos? Reunimos a Secretaria Municipal de Educação, a Divisão Regional de Ensino, que é ligada à Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Divisão Regional de Saúde 13, a Secretaria de Segurança Pública, com a Delegacia de Defesa da Mulher, a Polícia Militar, a Defensoria Pública do município, o IML, a Promotoria e o Fórum, né? E a Secretaria Municipal da Assistência, através dos CRAS e CREAS. Parcerias intrasetoriais. Então, com esses grupos, nós organizamos esse contato tanto com a saúde mental, o trabalho de urgência e emergência, onde os casos acabam entrando, trabalhamos com o Programa da Saúde da Mulher, com o Saúde do Homem, o Serviço de Vigilância em Saúde com as notificações, Coordenadoria da Mulher e do Idoso da cidade, com a Saúde do Trabalhador, o Humaniza SUS, né? A parceria entre as secretarias de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde, os hospitais universitários, o Programa de Saúde da Criança e Adolescente, com os conselhos, né? Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho Municipal da Diversidade Sexual, trabalhando com a atenção básica, com a saúde da pessoa com deficiência e o Programa Municipal de DST-AIDS, municipal e estadual de DST-AIDS. O fluxo de encaminhamento da violência recém-ocorrida, da violência sexual recém-ocorrida, ela tem que ter o boletim de ocorrência para pessoas de 0 a 17 anos, como prevê o ECA, notificação ao Conselho Tutelar, encaminhamento para a unidade de emergência, onde foi pactuado o recebimento dos casos de violência sexual nas primeiras 72 horas, com avaliação médica, com a coleta de exames, profilaxias contra DST e anticoncepção. Preenchimento da ficha de notificação e segmento posterior, no segmento clínico, laboratorial, psicológico, junto ao CEAVidas e também junto ao ambulatório de moléstias infecciosas da ginecologia e obstetrícia e também com o ambulatório de moléstia infecciosa infantil. Acima de 18 anos, o boletim de ocorrência para atenção a essas pessoas é se ela desejar. O encaminhamento vai para a unidade de emergência, com toda a avaliação médica, coleta de exames, profilaxias contra DST, anticoncepção, ficha de notificação e segmento tanto no CEAVidas como também no AMIG e no AMIG, que são ambulatórios de moléstias infecciosas da ginecologia e obstetrícia e do ambulatório de moléstia infecciosa infantil. Para violências crônicas, não há necessidade de ser encaminhado para a unidade de emergência. Então, ela vai encaminhado direto para o CEAVidas, onde vai ter todo o acompanhamento. A mesma coisa acima de 18 anos. As documentações é igual aos casos agudos. A implantação da ficha de notificação possibilitou treinamento, capacitação e sensibilização de gestores e profissionais de saúde dos 26 municípios da DR-13, intervenção pactuada entre Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer uma política transversal, integrada e intersetorial, articulando as diversas áreas do setor sanitário, outros setores do governo e da sociedade, para compor as redes de apoio com compromisso e com responsabilidade com a qualidade de vida da população.
a implementar a diminuição da morbimortalidade em decorrência dos agravos por causas externas das violências e a promoção dos ambientes e entornos saudáveis. Promover saúde e qualidade de vida, cidadania, inclusão social e cultura da paz. Aqui nós trouxemos algumas tabelas com o número de violências desde a implementação da ficha de 2003 a 2015. Lembrando que em 2014, ainda está sujeita à modificação. Aqui está mostrando para vocês a evolução da ficha de notificação. A tabela 2 é a distribuição de casos por ano e sexo. Então, de 2006, quando começa a implementar a ficha de notificação mesmo oficial, é que a gente teve uma coleta muito mais, com maior qualidade. Aqui estão os dados do gráfico. Distribuição de casos por ano. E o gráfico da faixa etária das pessoas em situação de violência. Distrito e residência. Aqui é da cidade de Ribeirão Preto. Então, nós levantamos aonde ocorre maior número de violência, né? O bairro do Sumarezinho, o distrito do Sumarezinho, onde se concentra o maior número, seguindo pela região norte, a região do Castelo e a Vila Virgínia e região central. Aqui está o gráfico. Município de residência. Esses são os casos da violência sexual atendido pelo CEAVIDAS, dando entrada pela unidade de emergência. Então, todos os municípios tiveram registrado casos, sendo que os maiores o município Barrinha, Cajuru, Cravinhos, né, município de Cravinhos, Jardinópolis, Pontal, Ribeirão Preto, né, por sermos da cidade, é onde se tem o maior número de incidência de abuso sexual. Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. Aqui nós trouxemos algumas cartilhas que possa dar aos profissionais da saúde qualificação na assistência. Então, nós temos a norma técnica do Ministério da Saúde, nós temos o marco legal, né? Nós temos a cartilha da anticoncepção, a cartilha dos ali, a amarelinha, se não me engano, é dos aspectos éticos e jurídicos da violência. Qual foi a nossa grande conquista? Em 2010, nós conseguimos a ampliação da estrutura física e isso nós agradecemos muito a participação do então secretário Barradas, naquele período, que acreditou no projeto do CEAVIDAS e ofereceu oportunidade de ampliação juntamente com a doutora Tânia Lago. Então, nós ampliamos a nossa estrutura física, nós contratamos a equipe que temos hoje, e foi estabelecido o aborto previsto em lei para todas as pessoas que engravidaram pelo estupro, né? Implementamos também a capacitação em violência para todos os profissionais da saúde, da assistência, do jurídico, da segurança pública, sendo anual. E implantamos o grupo de mulheres, principalmente das mulheres que vinham da Delegacia da Mulher. Aqui está o nosso serviço, né, o CEAVIDAS hoje, né, desde 2010, ele faz atendimento na rua Eliseu Guilherme, 892, né, nosso telefone lá está aí para vocês verem, e também o e-mail do serviço. E nós, o Hospital das Clínicas, aonde nós somos lotados. Obrigado pela atenção.
Olá, pessoal. Mil desculpas aqui por um erro, não é nem técnico, né? É físico. Mas vamos continuar, tá bom? Vou retomar aqui a pergunta do Marcos, justo na sua vez, né, Marco Antônio, meu chefe querido. Mas assim, vou estar colocando aqui a questão dele, né, para a Regina. Então, ele coloca que, tendo em vista a importância da multidisciplinaridade na composição de qualquer equipe que trabalha na área profissional e considerando ainda a inegável presença maciça da área de enfermagem, isso com certeza, né, que certamente permeia as diferentes ações realizadas no hospital lá de Ribeirão Preto, onde essa equipe geralmente permanece 24 horas diretamente com o paciente e que tem contato mais próximo ao mesmo tempo, podendo notar pelas observações e diagnóstico de enfermagem possíveis atos invisíveis, né? Eles são as pessoas mais atentas para isso, relacionado à violência, e assim reportar a sua equipe de trabalho. Bom, depois de todos esses considerando, aí ele coloca que ele sentiu falta da presença do enfermeiro na equipe do CA Vidas, né? E se existe algum motivo para não tê-los na equipe? Não. Agradeço os elogios feitos pelo Dr. Marco, acho que isso só engrandece o nosso serviço, mas queria colocar também essas situações de violências, né, entre várias enfermarias do próprio Hospital das Clínicas, no nosso serviço acontece. Por quê? A pessoa pode dar entrada com um diagnóstico. No decorrer da internação, a equipe da enfermagem, as próprias psicólogas, assistentes sociais daquele setor observa que existe violência instituído na doença do paciente. O que nós faz o contato com o CA Vidas, nós discutimos esse caso em equipe, tanto nosso como da enfermaria, para traçar as estratégias de atuação para o rompimento do círculo da violência dessa paciente. A falta da enfermagem. Nós somos uma equipe que somos lotadas no Hospital das Clínicas. E nesses departamentos, agora sou eu, na ligação, no atendimento da unidade de emergência, nas enfermarias do hospital, nós temos toda uma equipe de enfermagem, nos ambulatórios de ginecologia e obstetrícia, da pediatria, nós temos instalados os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de enfermagem. Nós não temos a equipe contratada, tanto que nós estamos na ampliação do nosso convênio e nós estamos solicitando a contratação também de um enfermeiro, de um técnico auxiliar de enfermagem para compor essa equipe que foi contratada especificamente pelo CA Vidas. Sabe, doutora? Acho que é importante ressaltar, é um profissional de extrema importância na atenção aos pacientes e com esse olhar, principalmente esse olhar, que além do diagnóstico que é apresentado, um olhar que pela escuta, pela observação do dia a dia dessa pessoa na enfermaria, ele foi identificado violências. E não é só identificar, e sim encaminhar para um tratamento, para o rompimento dessa situação. Ok, obrigada, Rê, muito bem explicado aí, né? Eu vou passar agora para uma outra pergunta bem interessante, da Viviane, assistente social de Araras, e que é um assunto para a nossa próxima vídeo, inclusive, né, lá no final do ano.
Ela pergunta o seguinte: o CREAS e o CRAS da assistência social podem preencher a ficha de notificação? Deve. E depois que a vítima passa pela delegacia e foi encaminhada ao CREAS, ela pode demorar mais que 24 horas até o local. Pode ser preenchida a notificação depois desse tempo? Sim, sim para as duas questões. Sim, né, para as Rê? duas questões. No entanto, é assim, um sim, mas neste momento depende de como a rede está organizada, de como foram feitos os pactos regionais, municipais, para que haja uma compreensão do processo da rede de proteção. Por que eu falei que esse é um assunto para a nossa próxima vídeo? Porque vai sair uma nova versão da ficha 5.1 que diz respeito à notificação intersetorial. Esse não é o nosso foco hoje da nossa vídeo, mas no final eu já iria prepará-los, né, que nós vamos estar abordando essa questão, mas no entanto é passo a passo. Então é assim, depende se aquele serviço ele está sensibilizado, ele sabe bem o que é notificar, ele sabe bem a importância do encaminhamento, do fluxo estabelecido dentro do município com relação à rede de proteção. Porque senão fica mais um protocolo para ser preenchido, encaminhado à vigilância, não é isso. Atrás daquela notificação Tem que ter uma assistência. tem que ter uma assistência, porque tem um ser humano em sofrimento. Exatamente. Certo? Posso Rê? colocar uma Claro, questão? claro. Acho que, olha, a Delegacia da Mulher é onde a gente tem o maior número de casos das violências registrados. Então, o que acontece na nossa cidade, nós conseguimos pactuar com a Delegacia da Mulher que todos os boletins de ocorrência são notificados na ficha de notificação. E ofertado a essa mulher, a criança ou adolescente, o tratamento, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicossocial, sabe? Isso é importante. Notificar por notificar, nós não vamos resolver o problema dessa mulher, né? Então, nós temos que dar continuidade à atenção. Nós conseguimos, dentro da nossa rede, pactuar este trabalho. Perfeito, Rê, perfeito. Então, a resposta é sim, né? No entanto, depende. Nós vamos fazer um movimento para a gente poder estabelecer região por região e o momento, o tempo, o time é de cada região. Exatamente. Né, Rê? Tá O bom. importante é começar. O importante é começar, com certeza. Bom, vamos uma pergunta agora para Paula, uma pergunta bem interessante, inclusive uma discussão presente no curso, né? Isso foi muito discutido no curso, a respeito, assim, a pergunta lá de Pirassununga. Ela fala assim: gostaríamos de saber, em relação ao uso de sanitários para homossexual, se há lei para protegê-los da discriminação. Eu acho que são duas perguntas em uma, né? Que uma pergunta é a respeito do banheiro, outra questão é a respeito da discriminação. A gente, como a gente falou, assim, a questão da homofobia, ela independe se é dentro do banheiro ou se ela não é dentro do banheiro. Então, assim, a gente precisa proteger as pessoas da questão da homofobia. Mas o banheiro é uma discussão que vem já há um tempo, e eu acho que é um bom espaço para reflexão é a história do banheiro. Porque, assim, o banheiro também é um espaço socialmente construído, né? Eu acho que a arquitetura... quem estuda isso deve ser super interessante de como é que foi construída, por que os espaços são construídos da forma que são. Porque se a gente for lembrar, o banheiro das nossas casas, eles não são divididos para homens e mulheres. Então, os banheiros privados das casas é o banheiro. E aí, aquele banheiro, ele é usado pelas pessoas que ali estão. Não tem mictório em banheiro... acho que é mictório que chama, né? Aquele negocinho de fazer xixi. Nos banheiros das casas. É uma privada, né, uma pia, e as pessoas entram, fecham a porta e fazem as suas necessidades ali. Os banheiros públicos, eles, em algum momento, que eu não sei dizer,
eles passam a ser divididos entre homens e mulheres e ter uma configuração de espaço diferente da que é no espaço da casa das pessoas, né? Então, assim, essa divisão de banheiro tal qual ela está, eu acho que ela é questionável, né? Porque, assim, não precisa ser assim. A gente não precisa ter banheiros divididos por sexo. As pessoas não fazem suas necessidades dentro dos banheiros de portas abertas, muitas vezes, né? Então, no banheiro das mulheres, o que a gente faz em comum é lavar a mão, né? E também não é o vestiário, né? E mesmo que é um espaço para vestiário, tem pessoas que estão lá, se identificadas com aquele grupo que está ali dentro do banheiro, que não vai se trocar na frente das pessoas, vai se trocar dentro do espaço do banheiro, né? Então, a gente vai criando questões para dificultar a modificação do olhar da gente sobre as outras pessoas, né? Eu entendo que por trás da questão do banheiro tem a inclusão ou não das pessoas tal qual elas se apresentam para a gente dentro dos diversos espaços. Então, não é como é que eu encaixo essas pessoas nos banheiros, é como é que esses banheiros servem à população no geral. Então, será que a gente precisa de um banheiro dividido por sexo desta forma, né? Será que não tem uma outra possibilidade de você usar o banheiro, né? Será que esta forma de você usar o banheiro facilita a discriminação das pessoas, né? As humilha se eu forçar uma divisão biológica do uso do banheiro, porque é disso que se trata? Porque se a pessoa tem uma identidade de gênero feminina e ela entra num banheiro que está escrito feminino na sua entrada, né? Ela vai estar condizente com o que está acontecendo ali dentro, né? Então, assim, de novo, assim, no banheiro feminino, além de lavar a mão, o que mais que se faz? Todo mundo, né? Você não tem uma exposição de corpo ali, né? Que poderia ser uma justificativa. Então, assim, e mesmo no banheiro dos meninos. Então, aí é só a gente pensar ao contrário, que é uma pessoa de identidade feminina entrar no banheiro onde todos ali têm identidade de gênero masculino. Como é que essa pessoa se sente, como é que ela é recebida, né? E vice-versa. Você acaba criando a situação que está propício à discriminação e à violação, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente com os banheiros, mas eu acho que essa é uma questão importante, né? Aqui vem a divisão dos banheiros e aqui vem o nosso incômodo com o uso deles, né? Porque a gente vai ter que repensar como é que a gente divide os espaços, né? E aí a gente entra lá no sexismo, como é que a gente, quem entra aqui, quem entra lá, quem que faz. Então, eu acho que essa questão está para as escolas, está para a área da saúde, está para qualquer área, né? A gente vai precisar lidar com os nossos valores para trabalhar com essa população, né? Tem a questão do direito, tem a questão de como é que eu vejo essas questões, né? Tem a questão do direito. Então, não é fácil trabalhar com o diverso. O que a gente precisa bastante no serviço, quando a gente está implantando uma coisa nova ou a gente está absorvendo uma população que ali não estava, mas que tem direito de estar ali, é a escuta. A gente precisa da escuta do usuário, mas também precisa da escuta do profissional. O profissional, ele tem que falar dos seus medos, dos seus preconceitos e tem que ter gente qualificada para ajudá-lo nesse processo, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas têm seus valores, tem as pessoas... E também não é pura e simplesmente dizer, eu não quero que você fale a respeito do que você pensa, porque a nossa expressão não está só na fala. Está no jeito que eu olho, está no jeito que eu dou ou não dou a mão, que eu cumprimento ou não cumprimento. Então, assim, se a gente criar um espaço de discussão dentro das equipes sobre as dúvidas, as dores e as dificuldades das pessoas a respeito de qualquer
diversidade, e a Regina está aqui, que acompanhou a implantação do quesito cor no estado de São Paulo no serviço de AIDS, que também foi uma questão bem dolorosa, bem difícil, que também foi para os profissionais de saúde, não era só perguntar qual é a sua cor, né? Essas questões todas das exclusões e das diferenças humanas, elas têm uma história também na vida das pessoas. Precisa de um espaço, sim, na equipe. A rede possibilita que você chame pessoas qualificadas para poder ajudar nesse processo, né? Okay. Bom, eu vou já encaminhando para o fechamento, mas respondendo algumas perguntas mais pontuais e depois fazer as considerações finais aqui com a Paula e com a Regina. Em Pirassununga pergunta o que é xenofobia, que é um dos campos da nossa ficha de notificação. Então, a xenofobia ela é uma fobia contra, né, a questão do estrangeiro. Gente, só lembrando que nós temos um instrutivo do manual, da ficha de notificação. Então, qualquer dúvida, tem o nosso contato aqui no CVE, tem o contato das nossas expertises aí no nosso CVEs. Então, nós estaremos sempre à disposição. Mas sempre é importante a gente lá, nós fazemos isso o tempo todo lá na divisão, um instrutivo dizendo exatamente o que é cada campo, né? Está do nosso lado. Na dúvida, vamos para o instrutivo, ok? A outra pergunta mais pontual também era um caso bem interessante a respeito de um trabalhador indo no centro de referência do trabalhador falando a respeito que ele está sofrendo segregação, isolamento por ser portador de HIV. E pergunta se nesse caso tem que ser notificado. Claro que tem que ser notificado, né? Com certeza é uma violência psicológica, é uma violência aonde, e a Regina caracterizou bem, onde ele preeminentemente, um dos principais motivos é diminuir com a autoestima, é você isolar a pessoa, é você mexer com todo o seu contexto. Né, e um preconceito pela própria condição de saúde. Qualquer condição de saúde onde haja preconceito é uma violência. Né? Uma outra questão, falando sobre a questão dos CRAS, do CRAM, falando da ficha, qual é a previsão? Ligamos para Brasília semana passada, qual que está sendo o fluxo? Está sendo pactuado nas instâncias tripartite, no CONASEMES, para que isso entre em vigor. Segundo eles, esta semana estaria sendo passado para essa aprovação e provavelmente daqui a 1 mês, 2 meses, né? Mas vamos aguardar aí, mas com certeza vai ser ainda para este ano. Né? Uma outra questão também, e aí eu vou deixar para encerrar uma questão para a Paula e uma outra para a Regina. E antes de encerrar, eu quero agradecer muito a assistente social de Badibacite, lá de Rio Preto, contando, né, falando sobre o trabalho que ela fez com relação à sua monografia, falando da importância de poder estar inserido nesse meio. Tem também o pessoal, a Ariane, lá a técnica de enfermagem de Rio Claro, falando também a respeito do curso que também está fazendo e quanto isso está ajudando, né? Então, vieram algumas informações agradecendo a nossa vídeo, a importância da gente estar discutindo. Isso nos deixa muito feliz e motivado para podermos fazer novos encontros desta maneira. Eu acho que o que a tecnologia nos traz de bom para nos aproximarmos de quem está tão longe, acho que a gente tem que potencializar essas ações. Agradecer muito o pessoal aqui da Fundap, extremamente competente e carinhosos com a gente aqui, né? A gente sempre sempre muito tenso, nervoso, né? Na nossa condição de fazer um trabalho ao vivo, mas eles sempre muito competentes e acho que a gente tem que aproveitar desse espaço. Então, vamos às últimas questões. Então, eu vou deixar uma questão para a Rê, para ela finalizar, e outra para a Paula. Paula, a questão da dificuldade, né, ela coloca aqui, que é de Indaiatuba. Ela fala assim, principalmente com a dificuldade por termos poucos funcionários e muitas vezes com o desprezo de alguns núcleos que nos diz respeito aos travestis, transgêneros e homossexuais. O que sugere? Eu acho que é um tema que podem falar assim, mas essa questão para a Paula, né? O CRT, ele surgiu, creio, com preponderância com essa população, então eles já estão acostumados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho
desse desafio com os profissionais, independente se é lá dentro do CRT. E para a Regina, já para ela ir pensando, que nem precisa pensar muito, porque é o dia a dia dela, né? É uma pergunta bem interessante, que fala assim, qual que é o procedimento, então, posteriormente à notificação? Eu acho que não... Eu só vou adiantar um pouquinho, porque eu não me contenho, né? Eu acho que, assim, a notificação é o segundo passo. Sim. O primeiro é o acolhimento, mas aí a Rê vai contar depois da notificação. Paula, rapidamente, para a gente poder encerrar. Então, rapidamente, uma coisa que eu queria dizer é que o CRT historicamente trabalha com essa população, mas nem por isso a gente deixa de fazer discussões com os funcionários constantemente a respeito dessas questões. Primeiro, porque entram funcionários novos, segundo, porque as pessoas têm as suas dúvidas. E uma coisa muito importante para nós é que nós temos um conselho gestor, né? que tem os usuários, que tem os funcionários, a gente que tem os profissionais. Então, assim, com tudo isso, essas questões de quando acontecem situações, porque às vezes o preconceito, ele às vezes ele é sutil e às vezes eu também não me dou conta da violência que eu estou impetrando. Então, assim, esses espaços nos serviços, eles são primordiais. Então, você poder escutar a população que você atende, os funcionários, né? E a direção, você poder ter uma discussão contínua disso, acaba zelando para que isso não se perca no dia a dia, né? Em relação a qualquer discriminação, em relação a qualquer problema, até de processo de trabalho. Então, eu acredito que as mentalidades elas mudam lentamente, muitas vezes. Então, a gente vai ter gente no serviço sempre que está chegando, assim, tem poucas pessoas que acolhem. Eu preciso fortalecer essas pessoas, mas preciso também trabalhar com quem tem as suas dificuldades. A gente não, assim, essa pessoa tem esse perfil, então eu não vou discutir essa questão com ela. Eu não acho que não é assim que se pode. Mas eu não posso também ser violento com ela, obrigar muitas vezes ela a lidar com uma situação que ela não sabe lidar. Mas nem por isso ela pode discriminar o outro, e eu vou trabalhando com zelo com essa pessoa também, né? Eu acho que são níveis diferentes. Um você vai estar fortalecendo para a pessoa ir avançando, e o outro você vai estar cuidando. Você vai estar, é importante essas discussões fazerem parte das reuniões de equipe, de novo, que eu falo, dos conselhos de serviço, participar dos diversos momentos das capacitações regionais que sempre acontecem, né? E ter um espaço de dúvidas e de angústias, né? Acho que é isso. Obrigada, Paula. Bom, vamos lá. Chegaram muitas perguntas agora no finalzinho. A gente vai tentar compreendê-las e estou me comprometendo, nossa equipe, né? A Dalva, que está aqui com a gente na retaguarda, ajudando bastante. A Sueli também, que está aqui juntinho da gente lá fora, né? Mas nós nos comprometemos a compilar todas as questões e nós vamos responder e vamos deixar disponível no nosso site do CVE, no Observatório de Promoção da Saúde, que é uma instância muito importante também, no nosso observatório, onde são cadastrados todos os projetos de promoção da saúde, com pertinência a várias áreas, como alimentação, sedentarismo, tabagismo, violências, né? Então, vai ter um campo lá, perguntas e respostas da videoconferência relacionada à notificação e às redes, ok? Então, estamos nos comprometendo. Mas vamos tentar aqui conseguir responder algumas. Tem aquela última que a Rê vai falar, né? O posterior, mas tem aqui da Naoko, lá de Campinas. Um beijo grande, Naoko. Obrigada pela sua participação. E aí ela coloca aqui a respeito, né? Como é a relação, falando nas redes, isso é importantíssimo. Então, como é a relação
com as unidades básicas, pois vemos que o serviço de referência acolhe todos os casos de violência, atende e acompanha, inclusive, casos crônicos de violência. Então, as unidades básicas somente encaminham os casos? Tem algum acompanhamento para os casos de violência? As unidades básicas notificam casos de violência? Se sim, quantos, mais ou menos, né, são notificados? Aí ela fala que lá em Campinas eles têm um serviço de referência para alguns casos agudos, principalmente sexuais. Porém, os acompanhamentos ou atendimentos de casos crônicos são compartilhados com as unidades básicas com matriciamento das equipes de saúde mental. Então, guarda aí um pouquinho que daí a rede já responde tudo no mesmo bloco. Uma outra questão que acho que diz respeito à rede, né, é a questão da duplicidade das fichas quando é feita em outra instância. Então, como que vocês funcionam lá, rede? Todo mundo notifica? Todo mundo preenche a ficha? Como isso acaba indo para o Sinam, né? Lá em Ribeirão Preto, eles falam sobre a questão justamente da assistência social. Bom, então vamos começar. Em relação às duplicidades das fichas, acontece, mas o Serviço de Vigilância Epidemiológica, ele tem pode filtrar as duplicidades, então às vezes acontece. A ficha, quando é feita pelas UBDS ou pelo CRAS-CREAS, que é encaminhado, ou CEAVIDAS, notifica no nosso prontuário, e isso não tem como. Mas, se já foi encaminhado para a vigilância epidemiológica do município, nós não vamos encaminhar novamente, não tem sentido isso, né? Então, mas eu acho que mais importante, Naoko, é saber que as duplicidades existem e que a vigilância epidemiológica tem que fazer essa filtragem, né? Em relação às UBS, a UBDS, veja bem, o CEAVIDAS, ele tem um atendimento terciário da violência. Nós estamos dentro do atendimento terciário. Os casos que chegam a nós com a nível terciário, a gente dá continuidade no tratamento. Mas tem os casos secundários que também são tão complicados que nós damos o primeiro, fazemos a abordagem, os primeiros atendimentos e discutimos também com a rede. A gente devolve, sabe? A referência e contra-referência é utilizado também no caso de violência, né? Trabalhar com a saúde mental do município a respeito dos encaminhamentos e segmentos desses casos primários e secundários que estão na atenção básica, é uma discussão constante em relação ao serviço. Uma rede, ela não pode ficar numa única reunião. A discussão dos casos são quinzenais. A discussão com a rede, conforme a necessidade, os problemas vão aparecendo, elas têm que ser realizadas. Então, a nossa proposta é bem essa, é dar a referência e a contra-referência dos casos, não ficar só no encaminhamento, dar competência a diferentes serviços. Lembrando também que Ribeirão Preto tem uma coordenadoria da mulher, que nos casos de mulheres a gente encaminha também para a atenção com os profissionais desses equipamentos, né? É importante a gente dizer, trabalhamos com referência e contra-referência, avaliamos os casos, não são a rede secundária, primária tem condições de estar acompanhando, nós também temos esse exercício de discutir com eles e passar o caso para atenção. Ok, Rê. Muito obrigada. Então, aqui os nossos sinceros agradecimentos, né? A nossa rede aqui relacionada ao enfrentamento às violências. Eu acho que a grande importância é a gente poder promover o tempo todo. Vocês aí no GVE também, faço esse convite, tragam a rede. Vamos discutir a questão da equipe multidisciplinar, da questão da intersetorialidade, que eu acho que isso só vem aprimorar o nosso processo de trabalho. Então, eu deixo aqui um convite para vocês, para a gente já se organizando. Em junho, nós vamos ter a nossa oficina presencial a respeito do aprimoramento relacionado às notificações, e aí, quem sabe, com a novidade, né, da nova ficha intersetorial,
E assim que sair a respeito com relação a essa nova ficha 5.1, também estaremos realizando uma videoconferência, algumas oficinas, para a gente poder aprimorar cada vez mais esse processo. Então, Paula, muito obrigada. Meus agradecimentos a todo o pessoal lá do CRT, a Márcia, nossa querida Márcia, que deveria estar aqui, mas ela foi impossibilitada, mas que também é uma grande parceira nossa nesse processo, toda a diretoria, e a Regina, estendendo, né, os nossos agradecimentos à diretoria do CA Vidas, a nossa grande parceira, né, e que nos inspira cada vez mais, e todos vocês aí, nós só estamos aqui por vocês, a gente poder cada vez mais fazer melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.